Olá pessoal, dentro do PET 2, Geografia, oitavo ano, nós começaremos com os conceitos básicos da geografia. O conceito de nação está ligado a um povo que tem costumes e tradições semelhantes. Nós brasileiros formamos uma nação. O elemento mais importante que nos une é a língua portuguesa, apesar das diferenças regionais existentes em nosso território. Falando em território, esse conceito está ligado a uma relação de poder. A apropriação é uma relação estabelecida pelo Estado, por um grupo de pessoas. Um exemplo é o território brasileiro, que faz fronteiras com 10 países da América do Sul. Outro conceito importante é o de Estado. Nesse sentido, eu quero colocar Estado igual a país, é o mesmo que país. O Estado brasileiro, ou seja, o país independente. E a palavra Estado também pode designar uma porção do território de um país. É o caso do Brasil, que é dividido em 26 estados. Um deles é Minas Gerais. Portanto, Estado pode designar um país independente ou um pedaço de um território, no caso do Brasil, por exemplo. Outro conceito importante é o de governo. Seria a cúpula, o grupo de gestores que comandará esse território desse estado, no caso. Assim, nós temos o Brasil, um país do continente americano. Por falar no continente americano, nós dividimos a América, primeiro, geograficamente, em 3 partes. A América do Norte é composta pelos Estados Unidos, Canadá e México. São os 3 países independentes dessa porção. A América Central é formada por 20 países independentes, muitos deles insulares, são ilhas, e outros continentais. A América do Sul é composta por 12 países independentes. O Brasil ocupa nessa porção quase a metade do território. A América, ela é atravessada por quase todos os paralelos, dentre eles os trópicos de Câncer e Capricórnio, o Círculo Polar Ártico, o Equador. Portanto, a consequência disso são as diversidades climáticas e naturais. Nós temos uma grande variedade de climas e de paisagens em nosso continente. O relevo montanhoso é destacado com as 2 grandes cadeias de montanhas. Mais ao norte, nós temos as montanhas rochosas e ao sul do continente, nós temos a Cordilheira dos Andes, onde se encontra o Aconcagua, na divisa da Argentina com o Chile, sendo o ponto mais alto de todo o continente americano, alcançando quase 7.000 metros de altitude. O nosso continente também pode ser dividido com critérios históricos, sociais. Levando em consideração esses critérios, nós temos 2 partes no continente americano. A América anglo-saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá. É a parte do continente que foi colônia de povoamento, que no passado foi incentivada ao progresso, ao desenvolvimento econômico, e hoje é onde nós temos 2 das maiores potências mundiais, o Canadá e os Estados Unidos. O inglês e o francês são as 2 línguas mais importantes dessa área. A América Latina é composta por todos os outros países do continente americano, inclusive o Brasil, onde nós tivemos uma colonização de exploração. As potências europeias vieram com o intuito de sugar as nossas riquezas. O inglês é pouco difundido nesses países da América Latina. As línguas mais faladas são o espanhol, em sua maioria dos países, e o português, no caso do Brasil. Portanto,
A América Latina é subdesenvolvida, tem as consequências negativas de uma colonização de exploração realizada por séculos de história. E a América anglo-saxônica é desenvolvida e colheu frutos da colonização de povoamento no passado. Com isso, nós temos uma relação desigual, em que os dois países da América anglo-saxônica acabam explorando economicamente os demais países do continente americano ou da América Latina. Há uma relação desigual em que os países desenvolvidos, o Canadá e os Estados Unidos, levam vantagens quase sempre nessas relações. O continente africano também foi alvo de longo período de exploração por parte dos africanos. É onde nós encontramos algumas das nações mais pobres do mundo. Mas esse continente africano, que é atravessado pelos trópicos de Câncer e Capricórnio, que é atravessado pelo Equador, que possui uma diversidade natural enorme, uma riqueza de fauna, flora, muitas riquezas minerais, muitos combustíveis fósseis. Esse continente tem uma grande diversidade étnica, cultural, linguística. É também dividido basicamente em duas porções. Ao norte, nós temos a África saariana ou África branca, onde a maioria da população é de origem árabe e segue a religião muçulmana. Já a África subsaariana, ela é composta por uma infinidade de culturas bem variadas, uma riqueza cultural muito grande e várias crenças religiosas são seguidas pela maioria da população. A África subsaariana é a parte mais rica em recursos naturais, mas é que apresenta os maiores problemas de natureza econômica, social e étnica. Muitos são os problemas, como a pobreza, a miséria, os conflitos armados que persistem, durante séculos nessa área. E as marcas da colonização europeia estão sempre nessa região. As riquezas sempre foram exploradas pelas maiores potências mundiais. O relevo africano, ele é composto por muitos planaltos, ricos em recursos minerais, inclusive. Há uma grande rede hidrográfica, possui muitos rios, inclusive destacando-se o Nilo no Egito. Nós temos também florestas tropicais, equatoriais, as savanas. A África é um continente rico, mas a maioria da população é atingida pelos problemas sociais e econômicos herdados da colonização europeia. África e América Latina têm em comum o fato de serem, hoje, ainda a maioria dos países fornecedores de matérias-primas para as potências europeias e os países mais desenvolvidos do mundo, como os Estados Unidos e o Canadá também. São países que exportam produtos agrícolas, recursos minerais, são economias primárias que vendem produtos baratos e compram manufaturas dos países ricos caros. Portanto, nós temos uma relação desigual entre a América Latina, África e os países mais desenvolvidos do mundo. Os países mais pobres da América Latina e da África são fornecedores de matérias-primas baratas às maiores potências mundiais, que, por sua vez, exportam para esses países produtos industrializados que, claro, são muito mais caros. Ok?